de conversão foi o seguinte. Eu, quando mudei aqui para Sorocaba, no ano de 75, eu fui trabalhar como carpinteiro em obras. Depois de algum tempo, trabalhei pouco tempo, não chegou nem 2 anos, eu caí lá na firma, caí em cima de um monte de madeira e quebrei o pé. Aí eu fiquei afastado muito tempo, quase 2 anos e pouco. E nesse intervalo eu ia fazer fisioterapia lá em Sorocaba, lá na rua José Dias, era longe, e o ônibus era só até o Canhão. Aí eu tinha que subir a pé, manquejando, mas tinha que ir fazer o quê, né? Aí um dia eu parei lá na igreja católica, a matriz lá de Sorocaba. Entrei lá aquele dia, eu acho que eu rezei, porque o católico não ora, ele reza, né? E há uma grande diferença entre rezar e orar. Que a reza é uma coisa mecânica. Aquilo de sempre. E aí embola tudo, é Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso, coisa. Mas aquele dia eu entrei lá, depois de rezar para as almas, de tanta coisa, aí eu acho que aquele dia eu fiz uma oraçãozinha, que eu pedi, Deus, eu quero uma Bíblia, porque parece que não tem jeito de eu comprar uma Bíblia, parece que não sobra dinheiro, parece que você acha dinheiro para tudo, mas para comprar a Bíblia você não acha. Isso é. Se o cara bebe, ele acha o dinheiro para pinga. Se o cara fuma, que foi o meu caso quando eu fumava, nunca comprei cigarro afiado. Sempre tinha dinheiro. Aí rezei lá e orei ao mesmo tempo e vim embora. Aí, na semana seguinte, a Benedita foi na igreja católica aqui, que tinha missa à noite, quinta-feira à noite. Quando ela volta, comprei uma Bíblia para você. Bíblia católica, comprou da mão do Padre Mauro. A Bíblia católica ela é grandona, né? Está lá com o Daniel, aquela Bíblia. E eu comprei a Bíblia com a seguinte ideia, para combater os crentes. Porque eu não gostava de crente. E crente já vinha te encher o saco já? Vinha, mas eles falavam tudo, eu não podia falar nada, que eles conheciam, eu não conhecia nada. Então eles falavam, eu escutava e não tinha como responder, porque eu não sabia nada, né? Eu falei, mas eu vou comprar uma Bíblia e esses crentes vão se ver comigo. Eu comprar a Bíblia católica, porque a Bíblia deles é falsa. Eu comprar a católica, comprar do padre, Bíblia católica mesmo. Aí naquele dia a Benedita trouxe uma Bíblia. Chegou em casa, eu comprei uma Bíblia para você. Nossa, fiquei tudo alegre. Aí eu que nunca tinha pego Bíblia, capítulo, versículo, não entendia nada, nunca tinha pego Bíblia na mão. Começou a ler do começo. É? Começou a ler do começo, então. Não, eu abri a Bíblia, sem saber. Caiu justinho em Êxodo 20. Aí quando eu li, não faça imagem nem semelhança alguma no céu, na terra, nem nas águas abaixo da terra. Falei, epa, agora aí, que eu era muito devoto da Aparecida, né? E eu sabia que a imagem foi tirada lá das águas abaixo da terra. Falei, ai, esse padre vendeu uma Bíblia falsa. Essa Bíblia não é católica, não. Aí, sou Deus zeloso que visita a maldade do pai e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pensei bem, falei, misericórdia. Aí fiquei nervoso e eu fiquei com vontade de rasgar a Bíblia, queimar ela. Nossa, Deus.
tão nervoso que eu fiquei. Mas no fim eu peguei a Bíblia e pus lá na estante e fui deitar, nervoso. Aí no outro dia, como eu não podia trabalhar, fui ler a Bíblia. Fui ler a Bíblia, aí me veio na memória, falei, o padre sempre pediu para mim rezar para as almas do purgatório. Eu falei, eu vou ver agora onde é que está o purgatório na Bíblia. Se ele fala é porque tem na Bíblia. E peguei. Da primeira folha lá em Gênesis e foi. Folha por folha, página por página e vai indo, e vai Procurando indo, o purgatório. Procurando o purgatório. Sei que, no fim eu saí lá no Novo Testamento, né? No Velho Testamento não está, deve estar no Novo Testamento. Cheguei lá em 22 de Apocalipse e nada. Falei, essa Bíblia, falei que essa Bíblia não é católica não. Aí, mas continuei lendo. Isaías 45, versículo 20 diz que nada sabe os que levam os seus dedos em procissão e ora a um Deus que não pode salvar. Aí já, como diz, já foi uma outra paulada na minha cabeça, porque eu gostava muito de procissão, né? E aí, a tal coisa que o padre dizia, não devemos adorar a imagem, mas sim venerar. Mas Êxodo 23, versículo 13, está escrito o nome de outros deuses, nem se ouça da vossa boca, nem se lembrará deles, nem se ouça da vossa boca. E aí está complicando cada vez mais. Mas aí eu lembrei da tal da Verônica. O católico diz que a Verônica enxugou o rosto de Jesus e saiu a estampa na toalha, né, no pano. Então por isso tinha que ter as imagens. Aí eu vou lá no Novo Testamento outra vez, procurando Verônica. Não tem Verônica na Bíblia. Tem a Maria enxugou, lavou com as lágrimas, enxugou com o cabelo. Isso está registrado. Os pés. Os pés. Mas Verônica não existe. E aí está difícil. São João 8,32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então cada vez mais eu ia ficando confuso. E agora, o que é essa verdade? Isso foi passando quantas semanas que o senhor foi lendo? Eu li a Bíblia nos 8 meses. E a Bíblia de capa a capa. O senhor não tinha voltado a trabalhar ainda? Não. Às vezes eu fazia uns tijolos aí, uns brocos, mas aí depois tomava um banho e lia a Bíblia. Até 10 horas da noite eu estava lendo Bíblia. Pegava cedo quando eu não ia trabalhar. E daí eu vi lá que quando Cornélio mandou chamar Pedro, e o Pedro foi chegar, ele correu e se ajoelhou nos pés de Pedro. Pedro pegou ele para a mão. Levanta-te, porque eu sou homem igual a você. Só ao Senhor teu Deus te prostrará. Eu falei, meu Deus do céu, está cada vez mais complicado o negócio. Essa Bíblia não sei não, hein? Aí eu perguntei para o Ciro, colega meu, falei, Ciro, você já foi crente e você sabe. Me diga uma coisa, qual é a verdade? A Bíblia ou o padre? Eu falei, bom, o padre não sei, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, agora o padre, não vou te dizer nada que eu não sei. Mas aí eu li São Mateus 11, 25, quando Jesus orou ao Pai. Porque eu tinha na mente assim, os crentes pegam a Bíblia hoje, amanhã já está pregando, eles não sabem nada. Padre não, o padre estuda aí 8, 10, 12 anos para depois rezar uma missa. Então ele vai fazer o que ele já aprendeu, o que ele sabe. Os crentes pegam a Bíblia hoje, amanhã já está pregando, então não pode ser. Mas aí, São Mateus 11, 25, quando Jesus orou, que ele diz, graça te dou, ó Pai,
por ter ocultado estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Eu falei, epa, e agora? Quem que é esses pequeninos? As crianças não podem ser. Os anões também não. Quem que é esses pequeninos? E fiquei pensativo e pus a Bíblia lá e fui deitar. Outro dia vou ler a Bíblia de novo. Aí comecei a pensar de novo, quem é os pequeninos? Mas alguma coisa me falava no subconsciente, né? Esses pequeninos, não sei não, mas devem ser os crentes. Que eu falo que eles não sabem nada, pega a Bíblia hoje e vai pregar amanhã. E eu acho que o negócio é isso daí. Porque diz que é revelada. Então, eu acho que deve ser eles. Mas continuei ainda meio desconfiado, né? Isso passou 8 meses já. Já fazia por aí. Aí, como o católico ele reza, e o católico sempre tem que pôr um intermediário, né? Nunca pode pedir a Deus direto, sempre tem que pôr o Pedro, ou Maria, ou Paulo, alguém tem que estar no meio, né? Tem que ter um intermediário aí. Como eu já tinha lido a Bíblia capa a capa, eu li a passagem lá quando Moisés tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho em seco. Então eu conhecia já a história tudinha, né? Eu já tinha lido a Bíblia. Aí eu comecei a rezar e orar, sei lá, eu sei que eu misturei as coisas aí. Mas eu falava para, ó Deus, se é verdade que Moisés tirou o povo do Egito, e se eu estou errado, manda que Moisés venha me tirar e eu também. Se eu estou no caminho errado, eu quero acertar o caminho. Olha, daí, eu sei que eu comecei a me sentir como um homem que sai no mar em 2 canoas, um pé de cada canoa. Uma hora as canoas abrem, aí ele vai para o fundo. Aí eu comecei a ficar temeroso, eu falei, e agora? Você orou isso num dia? É? Você orou isso vários dias? Eu orei isso mais ou menos uns 2 a 3 meses, agora não tenho certo assim tempo, mas foi pouco tempo, de 3 meses para menos. Então uma noite, eu depois de ler a Bíblia, eu li a Bíblia até lá por umas 10 horas, a hora de eu deitar. Sempre a hora de eu deitar, até hoje é 10 e meia mesmo. Aí eu pus a Bíblia lá na estante e fui deitar. Quando eu deitei, eu apaguei a luz, que era assim na cabeceira da cama, né, como é que fala, aquela pera, né? A avó já estava dormindo já. Tá todo mundo dormindo, só eu fiquei lá lendo a Bíblia. Aí no que eu apaguei a luz, que eu deitei, assim, que eu encostei a cabeça no travesseiro, apaguei a luz aqui em cima, né? E eu vi que o telhado da casa desapareceu. Eu morava na casinha no fundo, era coberta com internite, né? O telhado desapareceu. E eu via lá em cima as nuvens. No céu, como eu costumo dizer, né? E lá abriu uma porta e saiu um homem. Esse homem veio voando. Veio voando, veio vindo, e eu estou olhando. Eu não piscava o olho, estava vendo. E ele passou, veio e passou pelas telhas, não tinha telha, né? Passou pelas telhas, só que ele não chegou no chão, ele ficou suspenso. E do jeito que ele ficou suspenso, ele fez assim com o dedo. Procura a igreja evangélica. E só falou isso. E do jeito que ele falou, ele subiu de novo. E eu fiquei olhando, até que ele chegou de novo lá naquela portinha. Ele entrou, fechou a porta. Aí foi que eu despertei. Mas só que a voz dele, uma voz assim como um trovão, mas uma voz assim mansa, uma voz que não tem nem como explicar, uma voz que parece que agrada, sabe? E daí eu levantei depressa, falei, meu Deus,
que sonho que eu tive. Mas isso já veio na ideia. Mas sonho como? Eu sonhei acordado, eu não estava dormindo. Meu Deus, eu sonhei acordado, o que é isso? Eu acho que eu jantei e a janta me fez mal. Pensei. Fui lá na cozinha, tomei um copo d'água, pensativo, e fui deitar de novo. Puta, eu sonhei acordado, nunca aconteceu isso, hoje aconteceu de eu sonhar acordado. Pensei, se eu vou falar isso para as pessoas, vão dar risada na minha cara. Mas eu sonhei acordado. Aí, no dia seguinte, dormi à noite. No dia seguinte, quando eu acordei, já estava clareando o dia, que eu sentei na cama, que eu pus o pé no chão, aí começou no meu subconsciente. Era que nem uma fita que girava. Aquela voz, procura a igreja evangélica. Procura a igreja evangélica. E não parava. Ia para lá, ia para cá, levantei, fui escovar os dentes e fui tomar café e já preparei as ferramentas, já fiz massa, que nessa época eu estava assentando tijolo aqui na casa. Essa casa eu levantei ela praticamente sozinho. Só as crianças me ajudavam um pouquinho, mas é muito pouco. E daí eu não falei com ninguém, nem o finado pai que morava comigo, nem a Benedita, ninguém, não falei com ninguém. E ia pegar um tijolo, ia fazer uma massa e aquilo, procura a igreja evangélica, procura a igreja evangélica. Foi 3 dias. No de 3 dias eu falei, eu vou acabar ficando louco. Eu tenho que procurar essa igreja, mas agora onde? Onde que está essa igreja? Aí a dona Célia, a vizinha que morava aqui, eu estava sentado no tijolo dessa parede aqui, né? Já quase no respaldo estava a casa, né? Aí a dona Célia saiu lá na área, lá lavar uma roupa. E daí que eu estava aí em cima do andaime, eu falei para ela, dona Célia, a senhora sabe aonde tem uma igreja evangélica? Ela falou, sim, eu sei. Lá em frente à Santa Casa, tem uma igrejinha lá, que ela tem uma torrezinha cone assim, e tem uma placa embaixo, que é Igreja Evangélica. Falei, ah, é? Falei, lá bem na baixadinha, quando você vai chegando quase no portão da Santa Casa, ela fica da outra calçada. Presbiteriana, Filadélfia. É, não é Filadélfia, é congregacional. Pois olha, do jeito que eu estava, eu larguei tudo, desci do andaime, larguei massa, larguei tudo. Sujo. Tomei um banho, troquei de roupa e fui lá. Aí desci do ônibus aí na rua Rui Barbosa, para cima daquele posto que tem aí, e fui a pé. Até Santa Casa, olhando. Eu ia na calçada daqui, olhando para lá, né? Falei, disse que está na baixadinha aqui, em frente à Santa Casa. Aí passei e nada. Fui até lá na frente, quase até lá na igreja Santo Antônio, lá na igreja católica, nada. Aí voltei olhando, nada. Aí cheguei aqui em casa, falei para dona Célia, lá não tem igreja nenhuma não. Falei, como não? Eu passei lá ontem. Será que tiraram a placa? Falei, ah, não sei, lá não vi igreja evangélica nenhuma não. Não, mas está lá, você não viu, mas está lá. No outro dia, cedo, já fui cedo. Fui até quase no final Avenida São Paulo. da Avenida São Paulo, lá na baixadinha, lá onde está o mercado, hoje é o Paulistão. E voltei. Nada. Dona Célia, não vi não. Ah, mas você não vê, mas está lá. Está lá. Fui de novo, fui 3 vezes. Passava olhando, voltava olhando e não vi. Ao final do pai ficou doente, internei ele lá na Santa Casa, ele ficou 21 dias internado. Ele veio a falecer. Eu passava aí todos os dias, sempre com cuidado olhando, e nada. Aí o finado pai faleceu, aí fiz o velório dele aqui em casa,
Igreja católica. Igreja católica. Não, eu não chamei padre mais nenhum, não teve nada de católico mais. E daí meu cunhado, o Joãozão que nós falamos, ele veio aí, eu falei, João. Da tia Rosa. Não, o Joãozão, o finado da tia Adelina. Falei, João, não tem ninguém para rezar aí? Vê se os seus irmãos quiserem vir fazer uma oração aí, chama eles para vir orar, porque não tem ninguém para rezar aí, então pode chamar os crentes mesmo. Aí ele saiu, mas como já era tarde da noite, né? Ele voltou depois, falou, cunhado, eu falei com os irmãos, mas já é tarde da noite, eles têm que trabalhar amanhã e para vir um só também ele ia juntar os irmãos. Então ele falou, se você quiser, eles vêm no sábado aí e fazer uma oração, fazer um culto aqui da sua casa. Sim, eu aceito, pode falar para eles que venham. Aí vieram no sábado, fizeram o culto, gostei muito. No outro sábado vieram os padres de sábado, depois passou a vir no domingo. E daí, teve, no domingo... Tá fazendo uma selva aqui então. Era mais ou menos isso aí. Aí no domingo, meu cunhado veio, de um dos domingos, né? Veio ele, a minha irmã. Aí eles vinham fazer o culto na parte da tarde, né? 2 horas, 3 horas, por aí. Aí fizeram o culto e foram embora, meu cunhado e a minha irmã ficou. Aí deu hora da janta, a Benedita aprontou a janta, jantamos, e meu cunhado falou, olha, eu nunca pedi nada para você. Hoje vou te fazer um pedido. Eu falei, sim, se eu puder. Ele falou, não, você pode. Eu quero que você vá na igreja comigo hoje. Eu falei, sim, eu posso, vou sim. Você aguarda, eu vou tomar um banho meio depressa, legal. Tomei de banho, eu tomei um banho, troquei de roupa e fomos. Aqui mesmo. Lá na Vila Hortência, subindo aí na Vila Hortência, chega na tem aquela paideira e sobe. Antes de chegar na Nogueira Padilha, entrava às esquerdas. Ficava aqui quase perto da Raposo Tavares. Aí tinha um salãozinho aí que era da igreja presbiteriana renovada. Aí chegamos lá, já tinha começado o culto. Mas na hora que eu entrei na igreja, assim, já vi um ar diferente, um negócio assim, aqueles hinos que eles cantavam. Para mim até o ar estava diferente. Aí o quarteto cantou, e daí minha irmã arrumou lá um hinário lá e me deu para mim cantar junto, né? Aí continuava pelo hinário, cantando junto com eles. E comecei a pensar, falei, poxa, eu precisava fazer parte disso aqui. Mas acho que isso é tão difícil, será que eles vão querer que eu faça parte? Pensava assim, né? Não sabia nada. Aí quando foi mais ou menos no final, o pastor orou o Pai Nosso, e eu só na espreita, porque eu já tinha lido a Bíblia de capa a capa, né? Aí orou o Pai Nosso e falei, está na Bíblia. Tudo que ele falava está na Bíblia. Então já conhecia um pouco da Bíblia, né? Aí, num determinado momento, ele falou lá e eu não entendi nada. Aí veio a minha irmã. Ele está perguntando se você quer aceitar Jesus. Falei, sim, quero. Falei, então dá um sinal com a sua mão. Eu ergui a mão, Jesus pegou. Me chamou lá para frente e fez a oração, olha. Mas houve assim uma mudança, assim, como diz, num piscar de olho. Porque nós temos um vazio em nosso coração que só Jesus preenche. E mais ninguém. Aí aceitei Jesus, nossa, que coisa tranquila, que coisa gostosa, né? Mudou tudo, eu me tornei outro. E a mudança foi tão radical que quando eu entrei para dentro aqui, a Benedita não foi, ela ficou, né? Quando eu entrei para dentro, ela já tinha deitado, eu entrei para dentro e fui trocar de roupa, ela olhou em mim e falou, o que aconteceu? Eu falei, nada não aconteceu. Não, aconteceu alguma coisa, você está diferente.
Falei, sim, eu aceitei Jesus. Ai, meu Deus. Aí foi difícil. Aí começou a chorar, porque agora eu era crente e ela não era. Ela ia pegar os meninos e ia embora. E eu, Jesus, tem misericórdia. Não, se você não deixar de ser crente, eu vou embora. E eu não sabia, ela falou, sinto muito. Eu aceitei Jesus, está gostoso no meu coração, se você for embora, eu sinto muito, mas de Jesus não deixo não. Pois ela chorou 3 noites em seguida. E eu não sabia orar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia. Só que eu sabia, não sabia. Eu sabia rezar, mas orar não sabia. Aí eu tinha o falecido irmão Frutuoso. Ele passou aqui uma vez e me convidou, tinha um culto aqui na casa dele, aqui embaixo. Aí eu estava aí fazendo brócolis, eu vi quando ele passou, mas ele passou rapidinho, quando eu vi ele já estava lá em cima. Aí saí correndo atrás dele, né? Correndo no meu modo, que eu estava com o pé quebrado, né? Gritando com ele, aí ele olhou, aí me esperou. Falei, foi o senhor que falou que tem um culto aqui, para baixo aqui? Falei, lá na minha casa, assim, assim, assim. Me explicou, né? E hoje tem. Terça-feira tem culto lá, terça e quinta. E domingo. Falei, então eu vou. Aí quando foi, ele falou que era 8 horas, né? Quando foi à noite eu me troquei, tomei banho, troquei. E saí aqui, procurando. Fui até lá na linha, lá embaixo. E voltei. Olhando, olhando, olhando. Nada. Não vi nada. Mas quando eu vinha subindo, eu escutei cantar, falei, pera lá, parece que está cantando aí. Naquela casa lá, eu cheguei no portão, é que a casinha dele era no fundo do lote, um lote grande, deve ser lote de 10 por 30, né, por 40, sei lá. Aí estava lá no fundo, aí eu cheguei no portão, que o lote dele é alto assim, né, subi na escada, cheguei no portão, aí ele estava na porta lá, de porteiro lá, ele já veio correndo me encontrar. Aí cheguei lá, entrei lá e sentei lá no cantinho, né? Mas ainda, naquela época eu andava cabeludo, né? Tudo diferente, hein? Aí, o culto, eu estava ali apreciando, gostei muito. E quando foi no final, o irmão lá fez o apelo. Umas pessoas aceitou Jesus e eu estava lá no cantinho lá. Aí ele olhou para mim, e você aí? Aí eu já aceitei Jesus. Aceitei de uma igreja lá, assim, 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 faz poucos dias. Falei, Deus te abençoa, grande coisa você fez. Mas lá na tua casa está tendo um problema. A tua mulher está brigada contigo, por causa de você ter aceitado Jesus. Falei, mas pera lá, eu nunca vi esse cara. Ele sabe o que se passa lá dentro de casa? Que negócio é isso? Aí fiquei assim, né? Falei, pera lá, esse negócio não está certo. Mas esse cara sabe o que passa lá dentro da minha casa? Eu nunca vi ele. E ele falou assim, ficou esperando a minha resposta, né? Aí passaram 1001 coisa na minha cabeça, né? Até que eu falei, o senhor está certo, lá em casa o negócio lá está feio mesmo. A mulher está terrível, está brigada mesmo. Olha, se você aceitar, amanhã nós vamos lá na sua casa e vamos fazer uma oração lá. Você vai ver que vai ser uma grande bênção para você. Eu olhei para ele e falei, se vocês fizerem isso, vai ser uma benção mesmo, porque a coisa lá está feia. Falei, não, nós vai, amanhã nós vai. Lá por umas 3 horas nós vai. E vieram em 3. Aí chegou aí, eu já estava esperando. Aí leram a Bíblia, leram a oração, e a Benedita aqui na cozinha. E ela fumava,
Pegava e soltava fumaça lá pro nosso lado. Mas aí, Mas o senhor tava fumando também ainda, não? não, Você não, tinha parado eu já já. tinha parado. Aí, o Severininho, falecido Severino, ele falou assim, a senhora não quer vir aqui receber uma oração? Ela pegou e foi. Foi, dobrou o joelho, a senhora aceita Jesus? Aceito. Aí eles oraram, pôs a mão na cabeça dela, orou. Olha, eu vi a transformação, assim, vi que ela transformou na hora, né? Aí foi uma benção. Aí foi. Aí depois veio os meninos, o Inácio, depois o Zé Nildo. Foi indo assim, um atrás do outro. A ponto que eu sempre falava, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, daí que eu fui. Ainda passei ainda muito tempo sem poder trabalhar, porque não tinha jeito, eu quebrei o calcanhar. E ali, na verdade, demorou 3 anos para mim poder trabalhar. E aí eu estava num problema sério, porque a gente, quando não pode trabalhar, que encosta na caixa, no NPS, o salário cai abaixo da metade, né? Então eu fazia compra, mas fazia uma comprona, não era comprinha não. Fazia uma comprona enorme, enorme. O mercado entregava, né? E punhava a compra aqui, aqui era a dispensa. Põe aí e olha, uma compra que devia dar, fosse o dia de hoje, por exemplo, Uns dava, 500 reais. dava para 2 meses ou até mais, era 20 dias, 22, 23, dificilmente chegava a 25 dias. Mas quando acabava assim, ó, parece que era uma sopa. Aí já vinha a dona Dita, falta o arroz, falta o óleo, falta o feijão, o açúcar, acabava tudo. Bom, eu comprava caixa de óleo, acho que era 10 latas, essa lata de óleo. Era Acabava pra dar pros tudo. 2 meses, né? É, mas acabava tudo. E a Benedita sempre foi econômica, ela nunca foi de manjar. E daí um dia eu estava sentado, eu assistia tinha uma televisãozinha, assistia a reportagem e chegou a Benedita. Falou, olha, acabou o que tem ainda só para janta. Não tem nada para amanhã cedo. Mas quando acabava tudo. Era um negócio assim que não tinha como explicar. Aí ela me falou e eu olhei para ela, não falei nada. Ela voltou para trás. Isso já fazia quanto tempo que vocês estavam convertidos já? Olha, eu não tenho uma previsão, mas já fazia que uns 4 meses, 5. E Ela se converteu quantos meses depois do senhor? Um não, foi mês? logo, não, acho que não chegou isso não. Umas 2 semanas? Poucos dias por aí. Aí ela falou e virou para trás, e eu baixei e comecei a coçar a cabeça, a pensar, tem que fazer a comprinha. Comprinha para poder, porque eu recebia, não me lembro agora, parece que era no 7º dia. 7º dia, como diz, como fala o dia. O dia que não. Vale. É? Vale. Eu recebia um cheque, um vale. No 7 dia último. Aí ele me dava lá pro dia 10, conforme os feriados, né? Aí eu fazia a comprinha e para emendar até chegar o dia do pagamento. Aí nisso eu estava pensativo, entrou o irmão Joaquim. Aqui não tinha muro, não tinha nada ainda. Ele, como era, como diz, da casa, né? Chegou, já foi embocando na porta, e olhou eu lá no sofá. Paz do Senhor, irmão. Você está doente? Falei, não. Você está triste? Eu estou triste por isso, 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 isso. Falei, rapaz, nós estamos comendo demais.
É um absurdo. Expliquei para ele, falei assim, eu comprei isso, mas acaba tudo assim, não dá, 20 e poucos dias. Ele falou, não, meu irmão, não é que vocês estão comendo, não. Eu falei, como não? Acaba tudo. Eu falei, mas espera lá. Eu falei, isso daí é o devorador. Eu já tinha lido a Bíblia de capa a capa, mas essa parte eu não... Era isso, eu procurava outra, né? Essa aí não tinha entendimento. Ele falou, me dá sua Bíblia, você quer ver? É o devorador. Aí pegou lá Malaquias 3. Falou, aqui, ó. Devorador. Devorador devora tudo, você não percebe. Falou, é ele que está agindo na sua dispensa aí. Ele falou, você pagar os dízimos não precisa nem orar. Porque pagar o dízimo ele tem que cair fora. Falei, ah, é? Aí ele saiu, ele falou assim, ele leu na Bíblia, ele estava com pressa, saiu. Aí ele saiu, eu li, reli, falei, bom, se é que a Bíblia manda fazer isso, é um mandamento de Deus, eu vou fazer. Aí recebi o pagamento, me lembro até hoje. Naquela época, você vê, eu recebia 2.000 cruzeiros daquele dinheiro que eu trocou tantas vezes. Aí recebi 2.000, peguei 200 e levei na igreja, no dízimo. E engraçado que eu fui lá e fiz a mesma compra. A mesminha. Não sei, é milagre, é Deus, sei lá. Não faltou nada. A mesma lista, que era sempre aquela, mas não tinha como mudar. Aí comprei, eles vieram, entregaram aqui, pois aí esqueci. Aí chegou o dia de eu ir receber lá do NPS, fui lá, recebi o cheque, fui no banco, descontei, e vinha subindo no ônibus aqui, era essa luz do patrocínio aí, era uma estradinha de terra, que eu chamava Gabriel Pisa. Aí vinha subindo na Gabriel Pisa em pé no ônibus, porque estava lotado, né? Eu comecei a pensar, falei, mas não me parece que esse mês eu não fiz a comprinha. Pensei, falei, eu não lembro de ter feito a comprinha desse mês. Não é possível, porque todo mês eu faço e esse mês não estou lembrado. Aí cheguei em casa e já fui direto perguntar para a Benedita. Falei, mas escuta, eu fiz a comprinha esse mês? Ela falou, não, esse mês não precisou. Mas como não precisou? O que você fez? Eu não fiz nada. Normal, como sempre. Ninguém passou fome. Normal. Mas então, ele falou, também não sei. Ele falou, eu sei que deu e o que dá, ainda dá para mais 4, 5 dias. Mas como? Eu falei, não sei. Eu tinha esquecido do dízimo. Aí, como diz, aí que caiu a ficha. Falei, olha onde é que está aí o segredo aí. Aí daí para cá, Deus tem me dado graça. Até hoje. Apenas quando eu vendi o lote lá do Granja Olga, que eu acabei passando para o seu pai aquele lote, o seu pai me pagou, e eu estava construindo aqui a casinha aqui do fundo, na Sobradinho aí. Aí, eu sei que eu vendi para ele na época por R$7, R$7.000, né? E eu falei, mas eu não vou pagar o dízimo não, porque já foi dizimado. Não paguei o dízimo. Eu sei que eu recebi vários cheques. E ele me deu um cheque, que era de um camarada, ele conhece, eu não conheço. Um cheque de R$700. Como o cheque era predatado, eu pus no bolso do paletó, lá no armário, lá, e lá ficou. E eu esqueci do cheque. Você veja como é que pode esquecer de um cheque de R$700. Quando um dia, depois de mais de um ano, fui ver lá no paletó o cheque. Falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, dificilmente. Aí falei para os meninos e o Inácio falou, eu conheço ele. Aí o Inácio ficou com o cheque e foi falar com ele para
não tem condição de eu pagar esse cheque mais não. O Inácio deixou o cheque lá com ele, e até hoje. Quer dizer, que era justamente o dízimo que eu não paguei. Você vê que lição que Deus me deu? Foi a única falha que eu tive, graças ao bom Deus. Nunca faltei com o dízimo. E daí Deus tem me abençoado, né? Graças a Deus. Aí consegui depois, que nessa época que eu estava, fiquei 2 anos encostado no NPS, eu aproveitei e fiz o curso de torneiro mecânico. E consegui entrar na fábrica como torneiro, como meio oficial, mas já ganhando o triplo do que eu ganhava, né? E daí Deus foi só me abençoando. Foi crescendo. Fui crescendo. Essa igreja aí, a Jornal de Catine aí, essa igreja aí, graças a Deus me deu graça que nos dias de domingo fazia-se o mutirão que fala, né? O pessoal vinha aí 13, 15, 20 pessoas no dia de domingo. Eu dava almoço aqui em casa para tudo ele. A Benedita tinha saúde, ela fazia almoço e eu tratava de todo mundo aqui em casa. E Deus sempre me abençoou. Hoje a gente não pode mais fazer isso por causa da saúde da Benedita, que ela não tem mais saúde para estar fazendo essas coisas. Mas na época, graças a Deus, essa igreja aí, o tempo todo da construção, todo mundo no dia de domingo almoçava aqui em casa. Nas minhas férias, eu passei a férias arrastando concreto lá para o piso da igreja. E Deus me abençoou. Aí me colocaram como tesoureiro, fiquei muitos anos na tesouraria. E muito bem ali, Deus me abençoou. Quando eu saí daí já era presbítero. Mas Deus tem os seus caminhos, né? Então, às vezes acontecem as coisas, a gente não sabe, mas Deus está no negócio. Então hoje eu agradeço a Deus, porque se eu estivesse lá, era aquilo que estou lá. Podia às vezes até estar como pastor mesmo, mas não tenha conhecimento que a gente tem hoje, né? Quer dizer, não quero dizer nada mal não, porque fui abençoado e eu amo os irmãos lá. E também eu era assim. Você vai hoje lá dirigir o culto lá na Vossoroca, e eu ia. Hoje você vai dar a ceia lá na Vila Zacarias, eu ia. Quando às vezes alguém precisava de oração, expulsar demônio, ele não ia lá no pastor não, vinha aqui em casa. E Deus sempre me deu vitória. Sempre tive vitória em Jesus Cristo. Muitas e muitas coisas que Deus. Então, e hoje estou aqui praticamente nulo, né? Velho, abandonado. Não. Então, mas a vida é assim mesmo. Deus está no controle de tudo, né? Então não queixo não, tá bom mesmo. Que eu não posso fazer, amém, né? Para uma coisa que eu estou pedindo a Deus e quero, que sozinho não dá. Mas Deus vai pôr alguém ao meu lado. Eu quero visitar os hospitais. Hospitais, cadeia. Porque Deus tem me usado, né, nessa visita assim. Então eu quero continuar. E é isso. Na minha fé até aqui, agradeço a Deus. Amém.